Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a tua vida em mais um culto, em mais um encontro da nossa igreja. Espero que você desfrute desse momento na presença de Deus, que Deus fale ao teu coração. Estaremos aqui ministrando sobre a masculinidade. Estamos numa campanha de família, é a terceira pregação. Terça-feira estamos orando por familiares. Quinta-feira, a carta aos Efésios e assim tem sido a nossa caminhada. Na quarta-feira eu tenho soltado um estudo bíblico para você contemplar e refletir também. Então, a igreja está na casa, está na tua casa, está nos lares. Esse é o momento que Deus está conduzindo não só a nossa igreja, mas a igreja no mundo inteiro, praticamente. Então, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like, faça o comentário, divulgue esse vídeo também, propague e faça a nossa propaganda. Você é o nosso garoto propaganda, o nosso melhor marketing é você. Marketing do céu na face da terra. Que Deus te abençoe por conta disso. Ok? Vamos orar e pedir para Deus falar conosco através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa nossa caminhada em fé, essa nossa caminhada com a tua igreja. Somos a tua igreja, estamos somente de portas fechadas, o endereço está comprometido, mas o endereço espiritual, ele vigora. Nós somos uma teia relacional, temos vínculos, temos comunhão, temos uma identidade, temos a vida, temos uma mensagem, temos um conteúdo, temos um testemunho, temos algo a oferecer, não da nossa parte, somos somente canais nas tuas mãos, somos somente vasos de barros nas tuas mãos, somos somente servos e servas do Senhor, filhos e filhas do Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe a igreja local, a igreja expansiva na face da terra, a igreja universal, que o Senhor guarde os nossos irmãos, nossas irmãs, que o Senhor livre da praga desta pandemia, que praga alguma chegue ao nosso lar, à nossa tenda, que os irmãos na faixa etária de risco sejam protegidos, nós também, que estamos saindo, nos movimentando. Deus faz cessar este momento caótico no mundo, derrama a tua graça, que a tua igreja avance em meio a esse clima escatológico, dê-nos estratégias, dê-nos, ó Pai, revelações, dê-nos o instrumental espiritual, para avançarmos e combatermos, ó Pai, o mal, bem como o pecado, bem como a nossa própria carnalidade. É o que eu oro e peço para que o Senhor fale conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meu tema é ajustando e celebrando a masculinidade, campanha da família. Então chegou a vez do homem. Semana passada falamos para as irmãs, e estamos tentando falar para todas as faixas etárias. Não vamos conseguir abordar todos os temas, mas já é um passo importante nesse mês na nossa igreja. Mês de maio é o famoso mês da família e a gente procura preservar essa tradição que é boa, é maravilhosa. Então podemos tratar esse mês e dar uma ajustada no nosso lar, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Pensando nisso, meu texto base é Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8. E acompanhe a leitura. O texto diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Esse é o texto.
sobre o homem e quero pensar então na masculinidade, na hombridade de todos nós. E peço paciência às mulheres, às irmãs, às solteiras, para observar o que acontece com todos nós, homens, e você nos ajudar, cada irmã, cada jovem, ajudar aí o seu parceiro, seu companheiro, seu marido, ok? Então, nós vivemos dias em que parece que é proibido ser homem. Os homens estão se sentindo meio acuados em certos ambientes. A gente percebe a fragmentação do ser humano em querer ser Deus e gerar novos gêneros. Deus fez o homem e a mulher, e o próprio homem se traveste de vários comportamentos, criando vários seres. Então não existe hoje, do ponto de vista bíblico, sim, só homem e mulher, mas do ponto de vista social, antropológico, humanista, há vários personagens nesse baile de máscaras que nós vivemos neste palco chamado vida. Então temos novas configurações, novos perfis, e o homem vai ficando um pouco acuado. A efervescência do matriarcado engole o patriarcado. Isso é um outro problema. A troca de movimentos de 1950 para cá, a mulher tem saído para trabalhar. Antes saía também, mas de uma forma muito menor. Hoje ela sai para o campo, para o trabalho, para ganhar o dinheiro. Não estou falando que é errado isso. E o homem fez um movimento contrário. Nós temos exemplos próximos de nós, da mulher trabalhando e o homem sendo o doméstico, fazendo os trabalhos dentro de casa. E há acordo nisso. Pegamos exemplos assim, a igualdade de poderes com as revoluções do feminismo, depois da década de 60, a mulher ganha o seu salário, ela passa a mandar. O fato dela estudar mais, dela ser mais dedicada, trabalhar. A mulher arregaçou a manga no sentido do trabalho externo, porque ela saiu e o homem entrou para dentro de casa. Então ela ganhou autoridade, seu espaço e participação no mercado. Com isso, de um tempo para cá, ela ganha o controle também do sexo. Percebam os irmãos que as famílias de antigamente tinham 5, 6, 10, 12 filhos. Hoje é um filho só e nem isso. Às vezes é um cachorrinho, é um pet, é um gato no lugar do filho. Mas era muito comum as famílias terem 4, 5, 4 era pouco até, por causa da tradição antiga de se construir uma família com quantidade de filhos, e isso era comum, principalmente nos interiores. Então a mulher ganha o controle do sexo, ela põe um freio nisso, ela controla a fecundação com os anticoncepcionais, a procriação, ela domina a maternidade, o companheirismo, a ponto dela ser mãe, constituir uma família sem o marido, sem o pai. Ela dá conta, entre aspas, desse recado. Isto tem acontecido. Aquelas novelas da década de 80, 90, Barriga de Aluguel, então autonomia feminina, ela ganhando o seu espaço.
Estou falando esse pano de fundo de forma muito superficial para dizer que a masculinidade entra em crise. E de 50, 60, 70 para cá, o homem tem que assumir um papel mais feminino. Que homem é esse? Com esse papel feminino. Não estou falando que ele se torna um homoafetivo. Estou falando que os trejeitos dele, que antes era mais bruto, mais sólido, mais insensível, agora ele tem que admitir sentimentos, ele tem que ser sensível, ele tem que respeitar a sexualidade da mulher, ele tem que se tornar mais sensual também, cuidar da aparência. Tem homens que entram no salão de beleza 8 horas da manhã, saem 10 horas da noite, com o acervo da indústria da beleza para o homem. E coisa que antes a gente entrava numa barbearia, fazia barba, cabelo e bigode e ia embora. Hoje há todo um acervo de disponibilidade de produtos para o homem se tornar esse personagem mais sensível e sentimental e sensual. Então, com esse papel mais feminino, de uns 20 anos, 30 anos para cá também, ele vai se tornar mais pensativo, mais respeitoso, mais cuidadoso. E o brilho e a força masculina cai. A identidade dele fica ameaçada. Um próprio movimento feminino rompe com a família e descarta essa participação masculina. Então, muitas mulheres são líderes do seu lar. Não só por isso, por conta da aventura deste homem, por conta do adultério deste homem, por conta do abuso deste homem. As mulheres, então, dão uma carteirada nele e determinam as regras dentro deste lar. Compromete, conforme eu falei, essa hombridade. O que eu estou falando, não inventei nada, são comentários e estudos feitos na sociedade de 1950 para cá. Então, para falar de homem, eu quero ir lá no berço, na forma, no Gênesis. Por isso que li o texto, Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8, da formação do homem. Capítulo 2, há mais detalhes de Deus na formação do homem. No capítulo 1, Deus forma o homem de uma forma mais objetiva. O texto fala, no capítulo 1, verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Para que a gente, então, resgate a masculinidade e a hombridade, em primeiro lugar, nós precisamos entender o propósito e missão de vida deste homem. E aqui está, em Gênesis 1, 27, que acabei de ler, o propósito. E o pontapé inicial é esse. Se queremos ajustar e celebrar a masculinidade, nós temos que ir no propósito masculino e dizer para essa casta de homens que todos nós, fomos e somos criados para a glória de Deus. Nós temos que entender isso, perceber isso e voltar a este propósito. Fomos formados para a glória de Deus, para representar Deus, para a imagem de Deus. Deus nos criou para representá-lo, para nós nos relacionarmos com Ele. Nós somos objetos do amor de Deus, coroa da criação. A primeira formação inteligente, relacional, cognitiva, com poder de decisão, com vontades. Os animais estão abaixo.
E nós, homens, somos o reflexo de Deus. Temos características de Deus. Obviamente, não todas, mas levamos isso. Imagem de Deus, semelhança de Deus somos nós. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão. Fomos criados para isso. Também o homem foi criado com um propósito. Lá no Gênesis fala, e temos que ir lá para organizar a vida, com o propósito de organizar não somente a vida, mas o caos. Diz o texto ainda no capítulo 1 de Gênesis, que Deus criou, levantou e determinou para o homem que ele sujeitasse e dominasse a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se movia na terra. Isso é propósito masculino. Deus tem isso conosco. Assim como Deus organizou o caos na terra, nós somos co-criadores com Deus para organizar o caos da terra. Vamos pegar o exemplo do nosso Criador, do nosso Pai Celestial, Deus organizando. Gênesis capítulo 1, verso 3, haja luz e houve luz. Deus está lançando revelação, claridade. Verso 6, haja uma expansão no meio das águas e separação de águas e águas. Deus está organizando. Verso 9, disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. Olha aí, Deus administrando. Deus arrumando a terra. Verso 11, produz a terra erva verde. Verso 14, haja luminares na expansão dos céus. Verso 20, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Deus organizando, e no sexto dia Deus faz o homem e determina, propósito nosso. Sujeite a terra, domine a terra, prossiga nesta obra de organização do caos. Propósito masculino. Deus quer que a gente, nesse propósito de organização do caos, trabalhe. O trabalho existia antes da queda. Capítulo 2, verso 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. O homem não era ocioso antes da queda, no jardim do Éden, não. Missão dele, organizar o caos, arrumar as coisas, criar. Capítulo 2, verso 19, diz ali o texto que Deus fazia com que os animais passassem na frente do homem, para que ele desse nomes, para que ele colocasse referenciais, para que ele determinasse as coisas, para que ele decidisse. Verso 20, Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal no campo. Deus organizando através do homem, Deus sendo expansivo através do homem, a produção. Capítulo 1, verso 28, vamos observar isso. Multiplicai-vos e enchei a terra, frutificai, produza, construa. A construção faz parte da masculinidade. Isso está em nós, é missão nossa. O homem tem isso dentro de si, ele quer deixar um legado, ele quer ter uma marca na terra, ele tem a necessidade de arrumar as coisas. Assim é o homem, assim sou eu, assim é você. Trabalhar, criar, reproduzir, produzir, organizar o caos. Propósito masculino. Um outro propósito é que temos como vocação seguir os mandamentos de Deus. No berço da humanidade, sobre o primeiro homem, estamos analisando as características, o que Deus exigiu dele. Olha só no verso 16, capítulo 2. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Livre-arbítrio. Verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não
comerás. Deus disse ao homem, Deus falou com ele, Deus estabeleceu uma regra, colocou uma liberdade, exigiu uma limitação, restringiu algo. Deus falando, lei de Deus, regra de Deus, norma de Deus. Deus testou o livre-arbítrio. Está aí, na relação do homem com Deus. Essa relação é chamada de espiritualidade. E no nosso relacionamento com Deus, e aqui nesse verso 16 e 17 do capítulo 2, a mulher não existia ainda nesta fala. Dá a entender que ela não tinha sido criada, ela vem a posteriori. Então, é propósito do homem se relacionar, ser espiritual, ter uma aliança com Deus, em primeiro lugar, e obedecer os seus mandamentos. Deus falou, você tem a liberdade, 99,99% de liberdade, livre-arbítrio. Desfrute aí desse jardim, administre, construa, organize, está aí a chave nas tuas mãos. 1% de delimitação. E esse 1% de limitação é o meu mandamento, obedeça. E este mandamento dado por Deus, diz o Senhor, tem tudo a ver com a vida e com a morte, porque o verso 17 fala, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então está aí, o homem sabedor, consciente dos mandamentos de Deus, do Senhor, Deus exigindo algo muito sério, envolvendo o homem com comprometimento profundo, um mandamento de Deus, Deus está falando nas entrelinhas que não pode ser negligenciado em hipótese nenhuma. Deus exige do homem isso, dota ele de faculdades, conhecimento, ideias, senso de escolha, raciocínio, discernimento, consciência. Muito bem, isso tem a ver com a vida e com a morte. Cuidado, mandamentos do Senhor têm a ver com a vida e com a morte. Então, esse é o cenário. Deus acima, o homem como criação e os animais abaixo. E aí a mulher vem à cena. Da costela se faz a companheira, através daquela cirurgia de Deus, num profundo sono, ele tem então uma pessoa para ladear ele, que seria sua companheira. E quando ele estava, dizem os comentaristas, dando nome aos animais, ele via os pares. E ele estava sem uma companheira, uma adjutora, e Deus proporcionou. Agora estava tudo equilibrado. Sem pecado, o Éden, a presença de Deus, diz o texto no capítulo 3, que na viração do dia, Deus se apresentava ao homem, a iniciativa de Deus vem desde do Gênesis, Deus tem iniciativa para se relacionar com o homem por conta deste amor, e sempre Deus fez este movimento tomando a frente, desejando e se revelando ao homem. Muito bem, mas nós vemos aqui numa outra ideia que o não cumprimento dos propósitos de Deus para o homem, eles resultam em consequências dramáticas, terríveis. O propósito do homem era tudo isso que eu falei. Agora, o não cumprimento dos propósitos de Deus para o homem acarretaria em sérias consequências. Vamos observar aqui. Em primeiro lugar, quais são essas consequências? Agora estamos já no capítulo 3. A inversão de posição dentro do lar, dentro desta relação conjugal, dentro desta casa. Deus tinha falado para o homem observar as leis que ele tinha determinado. Ele veio primeiro, era para que ele liderasse espiritualmente o lar. Mas no capítulo 3 nós temos uma grande sedução da incorporação de Satanás à serpente e do ludibrio desta serpente à mulher.
Está aí o berço do pecado original, o que a teologia chama do início da depravação total. E aqui nós observamos que a negligência deste homem, a falta do cumprimento dos propósitos de Deus, gerando uma inversão de posições dentro da casa, do lar, do matrimônio. A serpente vem, seduz, induz, e diz o verso 6, e viu a mulher que aquela árvore, que era do conhecimento do bem e do mal, era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Aquela conversinha que Satanás teve com a mulher. Certamente não morrerás, vocês serão parecidos com Deus, vocês saberão como Deus sabe. Tomou do seu fruto, a mulher tomando a frente. Deus tinha colocado um limitador, uma ordem, uma regra, uma norma. Não era para que ocorresse aquilo. O homem está ladeando a mulher, e a mulher toma a frente, toma do fruto e come. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Até aqui, segundos antes da queda, do pecado. Eles estavam ainda no estado de perfeição, no estado de santificação, no estado de relacionamento direto com Deus. Então a consequência ruim do afrouxamento dos propósitos de Deus por parte deste homem gera isso, inversão de posições dentro do lar. A mulher lidera, a mulher toma a frente, a mulher decide, a mulher interage em primeiro lugar, a mulher toma as rédeas deste lar, o controle, ela determina qual fonte de conhecimento eles vão se conectar. Aqui, Eva, se conectando à serpente, tomando a frente, pegando do fruto, gerenciando a coisa, dando para o marido, e ele, consequentemente, indo atrás desta ação por parte desta mulher, que era sua esposa. A segunda consequência é que essa escolha gerou uma falsificação de vida. Porque depois que eles comeram, diz o verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, estou no capítulo 3, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Soluções paliativas. O homem agindo agora, pela falta de propósito dele com Deus, agindo com soluções paliativas, com fugas, com amadorismos, protelando a solução verdadeira, atenuando aquilo que ele deveria de fato fazer, tentando resolver algo de forma amadora. Não resolvia. Diante de Deus não seria esta a solução. Então, quando o homem não se coloca diante de Deus com os propósitos que Deus tem para a vida dele, ele caminha paralelamente àquilo que Deus tem. E vai construindo um estilo de vida com soluções paliativas e não definitivas. Ele vai resolvendo por si só, ele vai resolvendo a seu bel prazer, ele vai resolvendo diante das soluções mundanas, diante das promessas do pecado, diante das rotas de fuga, ele vai resolvendo, deixando Deus à parte, sem encarar a verdade, sem se posicionar de fato. Consequentemente, em terceiro lugar, a espiritualidade fica ameaçada, totalmente comprometida, porque aí, na esteira disso, verso 8, homem e mulher ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se. Esconderam-se, olha aí. Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mais fuga.
mais solução paliativa, mais vida paralela. Não bastava as folhas de figueira que eles tinham como solução, como resolução, agora eles estão se escondendo no meio das árvores. Ao invés de irem para Deus, estão fugindo de Deus. Pecado não dá prazer em Deus, dá prazer no próprio pecado. As pessoas não desejam, não alimentam a vontade de se voltarem para Deus. Pelo contrário, elas alimentam a vontade de fugirem de Deus. É assim, primeiro é folha, depois agora, como não tampa direito, a gente vai e se camufla nas árvores. Se esconde ainda mais. Percebam os irmãos, posição invertida. Uma falsa masculinidade. Espiritualidade comprometida, os efeitos do pecado dentro do lar, o que era intimidade antes da queda, substituído por medo. O que era liberdade foi possuído pela vergonha, é folha em cima de si, agora é esconderijo entre as árvores, a santidade substituída pela culpa, a consciência começa a latejar, a realidade que viviam naquele jardim foi possuída agora pelo medo. É assim, queridos, que o homem não posicionado dentro do seu lar colhe tais consequências. Em quarto lugar, dá-se início às fragmentações que conflitam. Os problemas aumentarão. Sabe por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Desconectados com Deus é um efeito cascata. Verso 12, então disse Adão, depois daquele colóquio dos dois explicando para Deus, Adão fala, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Pronto. Instaurado dentro deste lar, desta família, o conflito. As brigas conjugais começam. Tudo desorganizado. Então, o que era antes extensão um do outro, agora cada um por si. A mulher que o Senhor me deu, a serpente que me enganou. Eles começam a se enxergar como o outro. Antes uma só carne, capítulo 2 vai falar isso. Agora a mulher é a causa do problema, ela que me deu. Eu não tomaria por mim mesmo, mas ela que me forçou. Antes ambos andavam nus, agora com folhas e entre as árvores. O texto diz no capítulo 1, verso 31, que tudo que Deus tinha feito no Éden era bom. E depois encerra com muito bom. Era muito bom aquele clima, queridos. Um clima sem pecado, um clima sem o desconforto dos atritos, um clima sem fragmentações, um clima sem acusações, sem transferências de culpa. Agora, queridos, com brigas e discussões. Opa, esse lar, essa casa, esse estilo de vida, essa vida em si não é boa, não é tão bom assim. Brigas e discussões. Esquecer de Deus, queridos, deflagra ressentimentos com a esposa, aumentam as mágoas, conflitos, iras, raivas, a ponto de Deus, no verso 16, dizer à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor, na tua conceição, com dor dará a luz a filhos, o teu desejo, olha aí, a hierarquia sendo estabelecida, o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. E Deus chega para o homem e fala, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, maldita é a terra, verso 17, por causa de ti,
com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Tá aí, queridos. Antes era perfeito, agora os resultados deste pecado. Porque o homem não cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. A vida sem Deus revela para o homem que ele é um fracasso. E quando isto acontece, os homens se sentem impulsionados ao suicídio. Quando ele percebe que ele é um fracasso, eles se sentem impulsionados ainda mais aos pecados. Em vez de se voltarem para Deus, não, eles fazem o caminho inverso, à imoralidade, aos prazeres. Diz Larry Crabb, psicólogo americano, pastor, entra no homem, quando ele não cumpre os propósitos de Deus, sentimento de inadequação, consequências do afastamento do propósito de Deus, tendências à autopiedade, sensações de descontentamento, ele não fica bem com a vida dele, insegurança. O homem perde a sua virilidade, a sua potência, o seu comando, a sua força, o seu brio, a sua dignidade. Ele passa a viver numa falsificação masculina, em superficialidades. Ele trabalha o mundo paralelo, se escondendo com folhas debaixo de árvores. Muitas são as rotas que o mundo proporciona. Esse homem perde a sua hombridade. E para reagir a isso, reage com agressividades, muitas vezes com imoralidades, mergulha ainda mais no pecado, além de ter a grande tendência de exigir dos outros aquilo que é responsabilidade dele. Ele transfere a conta para o outro, como Adão transferiu a mulher que o Senhor me deu. Ele não assumiu para si. Tem gente aí que está pondo a conta nas costas da mulher, ao invés de assumir que ele é responsável pelo seu lar, pelas consequências, por aquilo que plantou. Então, eu quero dizer que são batalhas desnecessárias que o homem se mete e que enfia os filhos também. O filho, no caso masculino, quando vê o modelo de um pai desse, esse pai está transferindo lutas desnecessárias para esse filho. Aquilo que esse pai não conseguiu vencer, ele deságua no filho, e o filho passa a ter uma luta infundada que não era dele, mas pelo modelo de frouxidão, de impotência, de insegurança, de sentimento de inadequação deste pai, esse filho passa a lutar com coisas e sombras, e o passado, e a infância, e a criação, e o legado que o pai lhe deu. Interessante? Muito bem, queridos. Virando aqui a página, como a gente se livra disso tudo? Como a gente conquista o nosso espaço, a nossa hombridade, como a gente se resolve um pouco mais. Lembrando os irmãos que resolução 100% só na glória. Do lado de cada glória a gente vai lutar com isso tudo que eu estou falando. Mas vamos lançar olhos aqui para a palavra de Deus, para ajustar a nossa masculinidade e para celebrar a nossa hombridade. Nesse clima a qual eu falei, de desconforto, de crise, de opressão, de pressão sobre o homem. Vamos lá, primeiro passo, meu irmão. Cesse os movimentos de fuga. Você que não está no propósito de Deus, você tem que mergulhar em Deus. Você precisa abraçar Deus, você precisa voltar para o propósito original de Deus na tua vida. Meu irmão, homem, solteiro inclusive, vocês não estão de fora não. Vocês, homens,
que saíram ou não estão no eixo do propósito de Deus. E o eixo do propósito de Deus para a nossa masculinidade é vivermos para a glória dele. Você vive para a glória de Deus. O que você faz produz glória para Deus? Essa é a pergunta. Quando eu falo eixo, estou falando no cerne. Eu estou falando para você viver para aquilo a qual você foi chamado. Não adianta, você vai comer poeira, alguma coisa dentro de você vai ficar muito desconfortável, não vai encaixar, o mistério da vida vai aumentar. Então você pense nisso, você vive para a glória de Deus em primeiro lugar. O propósito de Deus para a tua vida é organizar o caos. Homens têm que trabalhar, têm que procriar, têm que dominar, sujeitar a terra. Claro, não estou levando isso a ferro e fogo. Não, pastor, eu tenho que ter filhos a todo momento, não é isso que eu estou falando. Estou falando que, de forma genética, nós precisamos organizar o caos com a nossa missão, com a nossa construção, com o nosso trabalho. E respeito você que não quer casar, e respeito você, solteiro, que não quer casar e não quer ter filhos, enfim, eu respeito, ou você que já é casado e não quer ter filhos, não trago isso como obrigatoriedade, mas dominar a terra, organizar o caos, arregaçar a manga, partir para cima dos desafios, cumprir em terceiro lugar como propósito os mandamentos de Deus. Sobre nós repousa esta responsabilidade de cumprir a lei do Senhor. Nós estamos num país totalmente feminino. A mulher sai à frente. Há uma pesquisa aí, 60%, 70% das igrejas, quem arregaça a manga, quem sai na frente, quem ora, quem põe a mão no arado, são mulheres. E os homens aonde estão? E quando o homem prega, ou só se destaca, ou só exerce o ministério, porque a mulher está na retaguarda, orando, de joelho no chão, ou seja, é espiritualidade de terceira mão. Responsabilidade nossa. Então, retome a vida. Pare com soluções paliativas, humanistas. Pare com atalhos. Não é folha de figueira. Pare com os processos paralelos, com a fuga da espiritualidade. Vá para o cerne, mergulhe em Deus. Você é responsável pela espiritualidade dentro do teu lar, e isso é nas tuas costas e não nas costas da tua esposa. Não deixa a tua esposa tomar a frente do lado espiritual. Não é para disputar com ela, mas é para que você, de forma espiritual, seja espiritual. Busque a Deus, mergulhe em Deus, porque Deus há de te redimir. Ah, pastor, mas errei até aqui e tal. Em Deus há remissão, em Deus há solução. Quando eles então se encontram com Deus, capítulo 3, verso 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Isso aqui, na explicação que quero dar é: o que vem de Deus é definitivo, o que vem de Deus é legítimo, o que vem de Deus é verdadeiro. Então, meu irmão, tua prioridade e a prioridade universal de todo homem é não se isolar de Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil será você levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim Deus dá aos que estão até dormindo. Busque Deus em primeiro lugar. Tua missão é cara a cara com Deus, estar na frente de Deus, ter esse encontro secreto com o Senhor, afirmar a tua masculinidade nesse encontro e se entregar incondicionalmente. E Deus te dirá e comunicará a você que você mesmo com falhas genéticas, edêmicas,
você conseguirá tocar frente à tua vida. O medo será deixado de lado. Deus comunicará a você e a mim que Ele está conosco, que nós não estamos sozinhos. A mensagem de Deus ainda será a seguinte: eu firmo a tua identidade e eu acredito em você, no teu potencial, na tua qualidade, na tua destreza. Em Deus nós somos potencializados, queridos. Deus comunica isso quando o homem solteiro, casado, ancião, busca a sua face. Muito bem, a solução está aqui. O segundo passo é você se posicionar dentro do teu lar. Perceba ali que Adão negligenciou, afrouxou, a mulher foi e decidiu, do ponto de vista espiritual, se conectando numa fonte errada, a saber, Satanás. Então, é a ideia de Pedro, na sua epístola, na sua carta: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Você não pode ser um boneco dentro da tua casa, você tem que marcar a tua presença com a presença de Deus. Vivei a vida comum do lar, não se aliene dentro da tua casa. Poder da presença masculina, com discernimento, saiba o que está acontecendo aí dentro, saiba quais são os problemas, saiba as dificuldades que todos enfrentam aí. Não deixa a tua esposa tomar a frente. Diz o texto que ela é a parte mais frágil. Nós, homens, precisamos resgatar a nossa masculinidade em Deus e dentro do lar também. Agora eu quero falar com as esposas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Minha irmã, deixa o teu marido ser marido aí dentro, né? Porque tem mulher também que eu vou te falar, só o sangue do cordeiro. Sai desta posição que não é tua, minha irmã. Deixa o teu marido ser homem aí dentro da tua casa. Tem marido que se falar eu quero assim, ela dá divórcio. Se o marido falar eu quero assado, dá divórcio. Se o marido falar assim diz o Senhor, pronto, voa a panela. Não tenha, minha irmã, a síndrome da mulher aranha. Que síndrome é essa, pastora? A aranha, o que ela faz? Ela faz a teia, atrai o macho, eles fecundam, ela tem os ovos, e aí a aranha vai e mata o macho. Não seja tola, né? Falamos para as mulheres semana passada, não é o meu tema aqui, mas eu tenho que abrir este parênteses e fechar. Dito isso, as irmãs, as mulheres, casamento é cumplicidade. Sim, osso do meu osso, carne da minha carne. Mas agora é em Jesus, e é em Jesus que a gente resgata a nossa masculinidade na perspectiva do Novo Testamento. Este marido administra essa liderança com amor. É autoridade, claro que é, minha irmã, autoridade sem autoritarismo. Nenhum marido vai ser um déspota, uma pessoa ferrenha, uma pessoa iracunda, não é para ser. Se esse marido deixa Deus tratar com ele, não põe a tua mão não. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, tenta ganhar ele sem palavras. Mas voltando aqui minha fala para os homens, solteiros, aprendam aí, e casados, amem as vossas esposas. Paulo fala isso aos Colossenses, Paulo fala isso aos Efésios. Essa é a nossa missão. Amor incondicional, é doação, dar do melhor de nós, oferecer o que elas precisam, tornar esse amor aí de substantivo em verbo, tornar esse amor prático, focar na felicidade da esposa.
A gente vive em função dela, a gente se entrega. Paulo, falando aos Efésios, como Cristo se entregou para a igreja, o marido se entrega. Homem, a nossa identidade, ela é reforçada na entrega. Não fique se autopreservando. A gente se refaz na entrega. Isso vem desde o Éden, a nossa missão. Está lá na formação. Isso está no nosso DNA, a gente tem que se entregar. Pense nisso, não fique se autopreservando. Você vai ficar sozinho a vida inteira. E a mulher precisa desta comunicação, de que alguém se entregou, de que alguém se anulou, de que alguém se sacrificou por ela. E aí ela tem que responder com a submissão. A missão é nossa e a mulher responde com a submissão. Então, voltando aqui novamente, rapidamente, mulher, responda com submissão a missão deste marido que Deus tem colocado na tua vida, a qual você casou. Missão masculina e resposta feminina. Esse é o segundo passo. Posicionamento dentro do lar. Poder da presença masculina dentro deste lar. Abraçarmos a nossa responsabilidade. E, infelizmente, maridos no solo brasileiro deixam os lares para irem para o boteco. Isso é uma realidade. Isso é uma maldição. Por isso que a mulher fica forte, claro. Ela não vai para o boteco, ela não se envolve com vícios, ela mantém o testemunho, ela trabalha. E aí está o diagnóstico da nação, lares fragmentados e um exército de jovens não querendo casar, porque vem esses modelos. Família falida, casamentos falidos. Afrouxou os casamentos, as famílias, ruiu, está ruindo. E essa nova geração sendo levantada numa libertinagem sexual e numa confusão identitária terrível. Então, que a igreja coloque as coisas minimamente no eixo. Terceiro passo, proclamar a lei do Senhor. Meu irmão, você precisa entender de Bíblia. Esse negócio de Bíblia é para o pastor Sérgio, vírgula. Mas dentro do teu lar você é o pastor aí. Não pode arrebentar só nas nossas costas. Pastoreie tua esposa, ore por ela. Pastoreie os teus filhos, abençoe eles. A ordem era em cima do homem. Olha, você come de tudo, menos dessa árvore aqui. E depois a mulher vai e toma a frente da lei do Senhor. Então você tem o ministério de propagar, de falar, de profetizar, de anunciar. Não se cale, meu irmão. O silêncio de Adão gerou caos espiritual no mundo. O silêncio da parte do homem, essa omissão da lei do Senhor é nocivo, é prejudicial, gera problemas, enfermidades no casamento, na família, nos relacionamentos. Então o silêncio do homem, pela falta de conhecimento que ele tem da lei do Senhor, essa omissão no seu papel em não determinar as regras, as normas espirituais, os limites, é o retorno para o caos. É o retorno para a desordem, para as trevas, para o pecado. Lembram de Oséias capítulo 4, verso 6? O meu povo está sendo destruído. Falta conhecimento, porque tu, sacerdote, está rejeitando o conhecimento. Você é sacerdote dentro da tua casa. Abra a Bíblia aí dentro, tenha momentos com Deus. Onde estão os homens, os jovens, solteiros? Que eu fiz uma proclamação, uma conclamação para todos nós entrarmos numa corrente de oração 24 horas por dia. Aonde estão os jovens, os moços, as moças, os homens casados? Em dobrarem os joelhos no momento difícil. Comando está sendo dado. Direção de Deus, do Espírito Santo. Não podemos nos omitir, queridos.
Moço que quer casar, tome a tua linha. Se posicione diante de Deus. A força do jovem solteiro faz ele cheio de potência e cheio de si. Quero dizer que o tempo vai passar. E você vai perceber que só foi um momento. Momento da mocidade. E o teu chamado é para um amadurecimento. E conforme o tempo passa, você vai deslocando essa confiança em si mesmo. Não que não tenha que ter, mas você desloca para Deus. E você vai dependendo cada vez mais de Deus. Então não se cale. Principalmente de posse da lei do Senhor. Saiba primeiro a lei, fale e faça, dê exemplo. Esse é o terceiro passo. Fique esperando a tua esposa dar exemplo primeiro, não, meu irmão. Não fique alheio, ausente, desatento, fazendo com que ela seja viúva de marido vivo. Saia na frente, dobra o teu joelho, puxe a tua casa para o espiritual, dê exemplo aí dentro, declare aí, assim diz o Senhor, Deus me mostrou. Chame as pessoas para o relacionamento, para as correções, para o eixo. E, em último lugar, o quarto passo para a gente resgatar masculinidade é organize o caos. Se a nossa missão é dominar e sujeitar a terra, trazendo isso para o nosso contexto imediato, é o que Paulo falou. Vamos traduzir esse negócio aqui para as páginas do Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É isso aí, querido. Equilibre a sua vida, dê atenção aqui, acolá, seja moderado. Você vai organizando o caos, seja moderado. Se você economizar demais, você vai se tornar um avarento. Se você descansar demais, você se torna um preguiçoso. Se você visitar as pessoas demais, você se torna um inconveniente. Se você for muito afeito ao lazer, você se torna uma pessoa infantilizada, irresponsável. Então equilibre a vida, seja moderado, siga as prioridades que Deus tem colocado nas páginas da Bíblia. Qual é a prioridade? É Deus, é esposa, é filho, é trabalho, é igreja, é ministério. Desenvolva bons hábitos. Se você sabe que a tua esposa não gosta daquilo, pare com aquilo. Se você sabe que aquilo gera competitividade entre os filhos, pare com aquilo. Seja um abençoador do ambiente. Novos hábitos, novos comportamentos. Analise a tua vida, organize o caos dentro da tua casa, dentro da tua profissão, dentro do ministério, dentro desta igreja aqui. Faça os ajustes cabíveis. Se autoanalise. Submeta-se às opiniões dos outros. Pergunte, tenha coragem para perguntar para tua esposa: você gosta de mim? Assim, o que eu preciso mudar? Pergunte. O que eu estou te ferindo, magoando? Pergunte. Organize o teu casamento. Estou falando de organizar a tua gavetinha, o teu guarda-roupa, não. Eu estou falando de organizar o teu coração, organizar aquilo que Deus tem por dentro, organizar as palavras, organizar a estrutura, a hierarquia dentro da tua casa e por onde você passar. Domine, sujeite a terra. Propósito nosso de Deus. Encare novos desafios. Está aí, o mundo está virado de cabeça para baixo. Nós temos que nos reinventar, novos desafios. Estou aqui pregando virtualmente, queria ver a tua cara, queria estar presente aqui. Estamos até como igreja nos reinventando, pastoreando de longe. É assim a vida. Não tenha medo de falhar. Ah, mas o vídeo não ficou bom. Ah, mas a peça não ficou boa. Ah, mas a negociação não foi tão boa assim. Nós falhamos. Não tenha medo de falhar como homem.
Em nós há muitas condições, expedientes, prerrogativas para nós reiniciarmos a vida redimidos. Adão e Eva não reiniciaram. Deus chamou atento e deu as ordens. Onde está? Onde está? Assim é Deus conosco. Ele nos coloca de pé para nós prosseguirmos a vida. E qual é o homem que não falha? Todos nós falhamos. Recomece. Mesmo sem muita sabedoria, mesmo sem saber o que fazer, mesmo sem muita força, mesmo amedrontado, recomece. Não deixe de produzir, de fazer algo. Não caia para a ociosidade da vida. Seja fiel no pouco. Organize o caos, meu irmão. Oponha-se às desculpas. Se você falar não consigo, Deus vai falar tudo posso naquele que me fortalece. Se você falar estou com receio, Deus vai falar não temas. Deus é assim conosco. Se você falar eu não tenho dinheiro, Deus fala começa com o mínimo. Saia de casa, dê uma volta no quarteirão, dobre o joelho. Já são ações mínimas em direção do primeiro passo da revelação. Oponha-se às desculpas. Mais tarde eu faço, eu deixo para amanhã, deixo isso para depois. Meu irmão, organize o caos aí dentro, respeite os limites. Quais são as regras espirituais que você tem colocado dentro da tua casa? Quais são? Estabeleça aí os limites, as fronteiras, as condições, as prioridades. Tem marido que senta na cadeira do jantar e o cabra não tem o mínimo de fé para agradecer a comida. Comece por isso, meu irmão. Dê graças a Deus ali pelo pão de cada dia. Comece pelo mínimo. Gestos simples, mas bombásticos nos efeitos. Poderosos nos efeitos. Deus é tão bom que Ele exige aquilo que a gente consegue dar e muitas vezes são coisas pequenas. Deus não exige de nós uma pregação para 50 mil pessoas num estádio lotado. Deus exige de nós, respeite a tua esposa. Olhe na cara do teu filho. Saia na frente. Nas prioridades. Tenha iniciativa. Se você quer que os outros, sua esposa, seus filhos façam, saia na frente. Essa semana eu soltei uma frase para a liderança da nossa igreja, falando que se eles querem que os liderados tenham paixão por Jesus, nós como líderes teremos que ter uma boa hemorragia pelo mestre. Eles querem que os liderados sangrem apaixonados por Jesus. Nós, líderes, teremos que ter uma hemorragia enorme, porque é o exemplo. É isso. Por certo, Deus te honrará. Aí entra a celebridade. Você vai desfrutar Gênesis 1:31. Eis que era muito bom. Você vai desfrutar Eclesiastes 9:9. Tenha prazer, desfrute, goze a vida com a mulher que amas todos os dias. Será satisfatório a tua vida, o teu casamento, o teu lar, a tua casa, a tua profissão. Você vai chegar lá na frente, olhar para trás, perceber que as lutas, gigantes, desafios não te derrubaram. Então, meu irmão, celebre a vida, aprecie mais as coisas, jubile,
Preste atenção na individualidade de cada um. Seja mais humorado, fale com Deus. Cultive o romance. Elogie aqueles que estão ao teu lado, que acreditam em você. Ministre as linguagens de amor de cada um. Cumpra o que Deus tem para você. E você, volta a dizer, lá na frente, celebrará o último estágio da vida. Então é isso. Cesse os movimentos de fuga, se posicione, proclame a lei do Senhor, essas são as soluções, e organize o caos aí dentro. Quero orar por tua vida e pela minha vida. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por esta palavra. Abençoe, Pai, os homens da nossa igreja. Abençoe os homens que estão ouvindo esta pregação. Abençoe, sustente, nos ajude. O desafio é grande. Organizar o caos, organizar a terra, organizar o lar, organizar, ó Pai, a indústria, o comércio, o ambiente de trabalho, organizar a igreja, organizar a sociedade. O desafio é grande, mas o Senhor está conosco. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Porque de posse da lei do Senhor nós avançaremos e o Senhor estará autenticando, ó Pai, as nossas atitudes, comportamentos. O Senhor carimbará a tua vitória. A chancela do reino dos céus virá, autenticando, Senhor, a nossa vida, por onde passarmos. Abençoe estes jovens que são solteiros, os noivos. Abençoe, Pai, a nossa igreja, as famílias da nossa igreja, os casamentos. Abençoe, Senhor, esta esposa. Abençoe, Senhor, este casamento, ó Pai, de curta duração, Senhor, de poucos meses, este casamento, Senhor, de meia idade, este casamento, Senhor, maduro. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, que todos nós celebremos a vida, que todos nós avancemos. Fortaleça a nossa hombridade, fortaleça a nossa masculinidade. Abençoe-nos na nossa conjugalidade, para a glória e honra do teu nome, Pai. É o que eu oro, ó Pai, sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o consolo do Espírito Santo, a capacitação do Espírito, o convencimento do Espírito, a destreza do Espírito seja com todos nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, uma boa semana, em nome de Jesus.